A ascensão de Hugo Chávez ao poder e a continuidade do seu legado através de Nicolás Maduro transformaram a Venezuela em um exemplo prático de como o regime pode cooptar o apoio dos militares para consolidar o seu poder político. O chavismo, movimento político baseado no legado de Hugo Chávez, conseguiu estabelecer uma relação estratégica e um tanto quanto controversa com as Forças Armadas, essencial para sua sobrevivência política, particularmente em tempos de crise. A forma como os militares se integraram ao governo, assumindo papéis não apenas na segurança nacional, mas também na política e na economia, é um aspecto central para entender a dinâmica de forças dentro da Venezuela. Quando Hugo Chávez chegou ao poder em 1999, ele vinha de um histórico militar. Havia sido tenente-coronel no Exército e antes da sua ascensão política, havia tentado um golpe militar fracassado em 1992. Sua experiência no Exército e o apoio que recebeu de setores das Forças Armadas durante o seu movimento político foram cruciais para sua vitória. Chávez soube explorar sua identidade militar para criar uma rede de apoio sólida dentro da instituição, convencendo os militares de que seu regime representava uma ruptura com as elites tradicionais que haviam marginalizado os soldados durante grande parte da história recente da Venezuela. Dessa forma, o chavismo teve um papel decisivo na transformação da relação entre governo e as Forças Armadas. Chávez fez da construção de uma aliança com os militares uma das suas principais estratégias de governança. Ele implementou uma série de políticas e reformas que garantiram aos militares uma presença significativa na vida política e econômica do país. Ao mesmo tempo, desenvolveu um discurso populista que vinculava os militares a uma causa nacionalista e anti-imperialista voltada contra os interesses dos Estados Unidos e das elites internas. Como resultado, hoje, os militares são uma das principais forças de apoio do regime venezuelano. Um aspecto curioso e até alarmante sobre a relação entre o chavismo e os militares é a enorme quantidade de oficiais generais dentro da estrutura das Forças Armadas venezuelanas. O país possui aproximadamente 2.000 generais, um número que ultrapassa e muito a quantidade de generais de grandes potências militares como França, com 55 generais, e Reino Unido, com 44 generais. Essa quantidade excessiva de oficiais de alta patente na Venezuela reflete a estratégia de Chávez e do seu sucessor, Nicolás Maduro, de conceder promoções e vantagens a militares fiéis ao regime, criando uma rede de lealdade. Essa abundância de generais e outros oficiais de alta patente tem uma clara intenção política: garantir que os militares tenham um grau de poder e autonomia suficiente para evitar qualquer tipo de rebelião interna ou ameaça ao regime. Obviamente, isso também tem um custo significativo, com os recursos públicos sendo direcionados para sustentar essa elite militar. Esse sistema hierárquico em que os militares estão em posições chaves, tanto dentro das Forças Armadas quanto em diversas esferas governamentais, se traduz em uma estrutura dentro do Estado que desafia as formas tradicionais de divisões de poder. A política venezuelana tem se caracterizado pela crescente infiltração dos militares em todos os aspectos do governo. Além de uma grande quantidade de generais membros das Forças Armadas, também desempenham papéis proeminentes em diversas áreas do Estado, incluindo a administração de setores estratégicos da economia, como a indústria do petróleo, além, claro, do controle das forças de segurança pública. De fato, muitas das empresas estatais que controlam as principais fontes de receitas do país, como a estatal PDVSA, têm gerentes e executivos de alta patente militar. Durante o governo de Chávez, o aumento do envolvimento dos militares na administração econômica foi visto como uma forma de garantir que o regime tivesse controle pleno e direto sobre os recursos do país, especialmente os provenientes do petróleo. Durante o governo Maduro, essa estratégia foi ainda mais consolidada e a presença militar nas áreas econômicas e políticas não diminuiu, mas expandiu ainda mais, com militares assumindo papéis chaves na supervisão de toda a infraestrutura econômica da Venezuela. O fortalecimento do papel militar também foi evidente na política externa, com os militares apoiando políticas chavistas, como o alinhamento com regimes socialistas em Cuba,
Bolívia e outros países da América Latina. Esse apoio também incluiu a construção de uma retórica comum contra os Estados Unidos e os países da União Europeia, sempre enfatizando a necessidade de resistir à pressão externa e defender a soberania nacional. Com a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência enfrentando uma série de desafios deixados por seu antecessor, incluindo a crescente crise econômica, o descontentamento popular e o isolamento internacional cada vez maior. Nesse cenário, os militares continuaram a ser a principal força de apoio ao regime de Maduro, desempenhando um papel fundamental na manutenção da estabilidade do governo. A lealdade dos militares ao chavismo e ao regime de Maduro foi crucial durante os momentos de protestos e tentativas de golpe, como os eventos de 2014 e 2017, quando as manifestações de opositores e as tentativas de destituir o governo se intensificaram ainda mais. Os militares garantiram que os protestos fossem reprimidos com força, e o seu apoio permitiu que Maduro sobrevivesse a uma série de crises políticas. Além disso, com a escassez de alimentos e medicamentos e a crise econômica se agravando, os militares tomaram a responsabilidade de distribuir recursos e controlar as fronteiras, aumentando seu poder sobre a sociedade e a economia. Isso consolidou ainda mais o vínculo entre o regime de Maduro e as Forças Armadas, criando uma estrutura onde a segurança do governo dependia diretamente da lealdade militar. Fica bem claro que a aliança entre o regime de Maduro e os militares tem permitido que o governo mantenha um controle autoritário sobre o país, impossibilitando uma mudança política ou econômica substancial. A enorme quantidade de oficiais generais, o envolvimento dos militares na política e economia e sua contínua lealdade ao regime socialista chavista têm sido as chaves para entender como a Venezuela, apesar de sua crise, ainda não experimentou uma mudança de regime. No entanto, esse modelo de governança também gerou uma série de problemas estruturais, com a militarização da economia agravando ainda mais a situação do país. O papel dos militares no governo de Maduro permanece como a principal força de apoio, sustentando um governo que sem essa base provavelmente já teria caído há muito tempo. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.